Queridos, talvez você já tenha ouvido alguém questionar: todas as igrejas são iguais? Todas as religiões levam a Deus? Nos nossos tempos, né, de modernidade líquida, nos nossos tempos em que tudo é relativo, que as pessoas dizem que cada um tem sua verdade e que cada um pode ter a sua verdade, falam que tudo é igual. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Não é igual. Não é igual, é diferente e há profundas diferenças. O Senhor Jesus, certa vez abordado por algumas pessoas que o questionavam, ele falou o seguinte: naquele dia, naquele último dia, muitos virão até mim e dirão: Senhor, nós não fizemos milagres no teu nome? Nós não anunciamos tantas coisas no teu nome? Nós não trabalhamos tanto no teu nome? E eu, então, olharei para eles e direi abertamente, quer dizer, naquele último dia. Hoje o Senhor não fala abertamente, mas no último dia ele falará abertamente, ele próprio: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade, na verdade, está errada. A palavra que consta ali no original é anomia. E significa literalmente todos vocês que não guardam a lei de Deus. Então, por mais que onde você está se pule, se cante, você se sinta muito bem, eu quero dizer para você que se não estiver enquadrado na palavra de Deus, se não estiver na verdade, no último dia ele vai olhar para você e vai falar: olha, não te conheço, não te conheço. Nós não queremos correr esse risco, mas para isso nós precisamos procurar não a igreja certa, mas a igreja que está de acordo com a palavra de Deus. E essa é a grande diferença do ministério do qual nós estamos falando para tantas outras opções que existem por aí. Ainda sobre isso, Mateus, no capítulo 9 e verso 9, nos relata o encontro que ele próprio teve com Jesus. A palavra de Deus nos diz que, saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Queridos, como começou esse ministério? Como começou a Universal Assembleia dos Santos? Tem muita gente que fala: olha, a minha igreja tem linhagem. A minha igreja, eu posso traçar a origem dela lá desde o começo. Eu quero dizer para você que a Universal Assembleia dos Santos também pode traçar a sua origem desde lá do começo. Mas tem uma diferença. Nós cremos na ação do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, a mesma que foi trazida lá em 1906, na Rua Azusa, no avivamento da Rua Azusa. E também cremos na guarda dos mandamentos do Senhor. Aquela guarda pela qual os valdenses, eles foram mortos. Eles entregaram as suas vidas porque não aceitaram negar os mandamentos de Deus para obedecer à igreja corrompida. Muitos foram mortos, muitos foram fechados em cavernas, foram sufocados pela fumaça do fogo. Mas o testemunho deles vive. E nós fazemos questão de falar porque aqui está um povo que faz a mesma coisa. Como surgiu esse povo? Eu quero pedir aí para o pessoal colocar as fotos e nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Da mesma forma que Jesus chegou até Mateus e ele falou para Mateus: segue-me. Mateus levantou-se. Mateus deixou tudo para trás e Mateus o seguiu. Assim também começa a obra aqui no Brasil. Sim, porque nós cremos que a igreja, ela não foi fundada por quem começou esse trabalho aqui no Brasil, mas sim pelo Senhor Jesus lá em Jerusalém.
E isso há 2000 anos. Homem não começa igreja. O homem, ele apenas ouve o chamado de Deus. E o chamado de Deus para Mateus foi: segue-me. Mateus não perguntou o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou receber com isso. Jesus mesmo disse: eu não tenho onde colocar a minha cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E Mateus não se importou. Mateus ouviu, levantou-se e o seguiu. A Universal Assembleia dos Santos, meus queridos, ela começa não do nada. O Brasil, nos anos 1950, ele vivia um avivamento. Ele vivia uma segunda onda do Espírito Santo. Houve um primeiro avivamento nos anos de 1910 a 20, mas agora, nos anos 50, há uma nova onda. E esta onda acontece aqui em São Paulo. Principalmente por conta deste movimento chamado Cruzada Nacional de Evangelização. 2 evangelistas norte-americanos, Harold Williams e Raymond Boatwright, vieram para o Brasil e começaram a fazer trabalhos. A imprensa começou a publicar que nesses trabalhos havia curas, havia milagres, havia grandes acontecimentos. E então, eles foram convidados para ir a uma igreja aqui na região do Cambuci, zona sul de São Paulo, entre zona central e zona sul, a primeira igreja presbiteriana do Cambuci. Era uma igreja tradicional, mas o pastor Silas Dias, ele ouviu falar e ele ficou muito interessado. Mas quando eles chegaram lá, fizeram um culto e Deus começou a derramar o poder dele, as pessoas que estavam lá, uma parte ficou revoltada, porque não cria no Espírito Santo. Houve um racha na igreja. Então, uma parte daqueles que estavam lá saíram junto com Harold Williams e Boatwright, e ali iniciou-se a Cruzada Nacional de Evangelização. Esse movimento com o Harold Williams, mais para frente, daria início a uma outra igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas, naquele primeiro momento, era um movimento que se reunia muitas vezes em tendas, grandes tendas, para que as multidões pudessem se achegar a eles. E Deus fazia coisas tremendas. Havia uma mulher na primeira igreja presbiteriana do Cambuci. O nome dela era Esther de Andrade Camargo, e ela era uma professora. Ela foi tocada por Deus para ir junto com os missionários. E ela se tornou secretária do próprio Harold Williams. Não apenas uma secretária simplesmente, mas ela era uma obreira. Como professora, ela também dava aulas na escola bíblica da Cruzada Nacional de Evangelização. E ela, então, assumiu vários trabalhos e trabalhou durante um bom tempo. Mas, à medida que ela estudava a palavra de Deus, o Senhor revelava coisas novas na palavra dele para ela. O Senhor mostrava doutrinas, mandamentos, mas o pessoal da cruzada não aceitava. E Esther começou a ficar indignada. Ontem nós estivemos na live e a irmã Ana, diaconisa Ana, ela lembrou isso. O profeta de Deus, a profetisa de Deus, ela é movida pela indignação. Quando as coisas não estão boas, ele não fala assim: eu vou pegar meu chapéu e vou embora. Ele fala assim: eu quero mudança, Senhor. Eu quero transformação e eu não saio daqui se eu não receber essa transformação. Pois bem, foi isso que a nossa irmã Esther fez. E num dia de abril, dia 13 de abril de 1958, voltando de uma classe da escola bíblica, ela chegou no seu apartamento aqui no centro de São Paulo, se pôs de joelhos e começou a clamar a Deus e falar: Senhor, ninguém guarda a tua palavra. Está escrito assim, está escrito de tal jeito, mas ninguém obedece. E o Senhor falou para ela o que falou para Mateus: segue-me tu.
Naquele primeiro momento, ela ficou assustada, aquela voz, uma voz audível, falando com ela. Ela falou: Senhor, mas como? Eu sou mulher. E como eu vou fazer? O que eu vou fazer? E o Senhor então falou para ela: segue-me tu. Eu estarei contigo. Enviarei anjos para te ajudar. E ela falou: Senhor, como será o nome deste movimento? E a voz falou: Universal Assembleia dos Santos. Esta é uma igreja, meus queridos, que começa na busca pela verdade, mas também na revelação do Senhor. Sim, porque nós cremos o que diz o Apocalipse 14:12, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Por isso, nós não temos dúvida de te convidar para conhecer, porque é uma igreja baseada na verdade. A irmã Esther, na semana seguinte, ela estava ministrando mais uma vez a escola bíblica no seu grupo, e o Senhor então mostrou com um facho de luz uma irmã, Alaide, e esta irmã, então, foi procurada pela irmã Esther, e eles começaram então um trabalho, ali na região da Barra Funda, ali na região, ali na Avenida Eulina, número 304, na casa, na garagem desta irmã Alaide. Aí você vê uma foto em que aparece ela em 2003, um pouco antes dela falecer, junto com a sua filha. Eu tive essa alegria de poder conhecê-la ainda em vida, mas ela já estava acamada e já estava numa situação difícil, mas a filha dela estava me contando que aqueles primeiros trabalhos ali na garagem foram trabalhos poderosos. Eles colocavam ali uma caixa de som e as pessoas ficavam na janela para ouvir, os vizinhos ficavam na janela para ouvir o que eles tinham a falar. O poder de Deus caía sobre aquele lugar, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, até crianças tinham libertação ali. Foi algo muito poderoso. A igreja começou com grande poder. No entanto, aquela obra, você viu uma outra foto também, que é o lugar onde ficava a igreja. Pode voltar uma antes? Hoje, daquele mesmo trabalho, surgiu uma outra denominação lá, chamada Jardim de Oração, que são os familiares da irmã Laide que continuaram lá. Por quê? Porque passados 4 anos, 1958, 1962, a própria irmã Esther profetizou que a Universal Assembleia dos Santos ali não continuaria, porque havia pessoas ali que não queriam compromisso com a verdade. E então, fecharam aquele trabalho, a irmã Laide decidiu continuar de outra maneira os cultos ali na sua residência, e alguns irmãos, como o pastor Messias, como a própria irmã Esther, como o seu esposo, esses irmãos, eles saíram. E eles então buscaram a direção do Senhor. Em 1963, pode passar? Na rua São João Batista, ali na Aclimação, a região ali do Cambuci. Nessa casa, a irmã Esther então foi convidada a realizar os cultos nesta casa e o trabalho voltou a acontecer. Ele mudou muitas vezes de local. Ele ocupou vários espaços aqui naquela região. Na rua Mazini, número 90, no dia 31 de julho, ela foi registrada finalmente como pessoa jurídica e, desde então, com o nome Universal Assembleia dos Santos. A igreja já com registro definitivo. Então, por isso que nós estamos aqui celebrando hoje o aniversário, apesar da revelação e do começo ter se iniciado em abril de 58. Mas ela se tornou pessoa jurídica, finalmente, no dia 31 de julho de 1963. E era, meus amados, uma época de muita busca,
de muita oração, grandes lutas, grandes problemas eles enfrentaram, mas eles 2 vezes por mês estavam em vigílias. Eles, muitas vezes, estavam em cultos aos sábados, aos domingos eles iam lá no Largo do Cambuci, e então eles faziam cultos ao ar livre, ali na praça do Largo do Cambuci, distribuíam folhetos. Era uma igreja muito avivada e comprometida. Lutas tiveram, problemas tiveram. Muitas vezes a irmã Esther orava a Deus: Senhor, por que tanta dificuldade? Mas o Senhor honrou a fé dela. Pode passar? Amados, aí você tem a foto do pastor Messias, primeiro presidente da Universal Assembleia dos Santos. Aí você tem a foto do irmão Alcides, diácono Alcides, que é o esposo da nossa irmã Esther. E do lado você já tem a foto da diretoria geral na década de 70, aqui na igreja que nós estamos em Itaquera, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Pode passar? Em 1969, havia uma igreja em Ourinhos. E aí você tem o pastor Valdemar Dionísio Coppi, uma igreja muito ativa, uma igreja que trabalhava muito, uma igreja em que eles faziam programas de rádio, anunciavam o evangelho do reino de Deus. Mas também eles, à medida que foram estudando a palavra, descobriram que onde eles estavam também não obedeciam a palavra como deveria. E então eles decidiram se desligar. E começaram a orar a Deus e pedir a direção a Deus. O pastor Valdemar, ele sempre dizia: olha, eu não creio em abrir um novo trabalho. Esse negócio de sair da igreja, abrir uma nova igreja, isso é maldição. Não é assim que funciona. E então eles começaram a orar e pedir a direção a Deus. O que fazer? Então, meus queridos, eles, numa noite, o pastor Valdemar e algumas pessoas ouviram aquela voz, mais uma vez a voz audível. Universal Assembleia dos Santos, Cambuci, São Paulo. Deus fala, Deus fala. Deus fala hoje, como falou no passado, como falou aos seus servos no passado. Apenas isso. O pastor Valdemar compartilhou com o restante da congregação e então decidiram que eles tinham que tentar, porque essa era a direção do Senhor. Ele não tinha dinheiro, ele pegou uma carona num caminhão, antigo caminhão Fenemê. Aí você vê ele diante do caminhão. Ele foi sem dinheiro para ir, sem dinheiro para voltar, ele foi apenas pela fé, pegando uma carona. Ele veio até o Cambuci, aqui em São Paulo, lá de Ourinhos até o Cambuci. E chegando aqui, ele começou a procurar, ele começou a buscar. Ele andou um dia todo, não conseguiu nada. No dia seguinte, era a última opção dele, andou o dia todo também e nada. Na última casa, que ele bateu na porta, então, uma mulher abriu e ele perguntou: você conhece uma igreja chamada Universal Assembleia dos Santos? Não, não conheço. Mas aí a filha dela, no fundo, ouvindo aquelas palavras, lembrou: mamãe, não é a igreja da dona Zilá, aquela que toca órgão? E parece que ela falou alguma coisa assim, Universal Assembleia dos Santos. O pastor Coppi ficou surpreso. E a mulher respondeu: olha, se for, você vai aqui, entra aqui, Rua São João Batista, lá no final. E aí, meus queridos, o pastor começou a andar. Ele conta que foram os metros mais longos da vida dele. Será que realmente haveria essa igreja? Será que a voz que ele tinha ouvido era verdadeira? Será que não foi uma confusão deles? E então, quando ele se aproximou do final da rua, o coração a milhão, coração batendo desenfreado, ele olha e vê aquela placa, aquele globo e o nome Universal Assembleia dos Santos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que dirige o seu povo, o Deus que fala ainda hoje. E não é só ele, pode passar. Nós temos aí uma foto aqui em Itaquera, tirada também em 2003, está ali o pastor Agenor, né? Você já ouviu ele falar, está o pastor Valdemar, saudoso, a irmã Nair, também pioneira. A irmã Nair, nos anos 60, quando a igreja estava lá no Cambuci,
ela veio com uma outra igreja aqui de Itaquera. O trabalho começou a aumentar. Lá eles faziam um programa de rádio, irmãos. Né? Você viu que o pastor Cop fazia lá em Ourinhos, eles faziam em Santo André. No primeiro programa, levaram a igreja toda lá para Santo André para fazer o programa de rádio. E você também tem aí o Mário Malharelli e a sua esposa, a Maria Malharelli. A irmã Maria, ela não era crente, mas no hospital, com o seu filho recém-nascido, à beira da morte, ela ouviu também Deus falar no seu coração. Maria clama ao Deus vivo. E aí, conversando com uma pessoa, a pessoa falou, olha Maria, eu não conheço muito, mas eu sei que os crentes é que falam desse negócio de Deus vivo. E ali no hospital, Deus fez um milagre ressuscitando o filho dela. Esta Maria, ela morava aqui na zona leste de São Paulo. E uma vez, também, ela lendo as escrituras na sua casa, ela teve uma visão do anjo do Senhor, que apareceu e foi lhe mostrando as verdades na escritura. Foi uma, foi duas, foram diversas vezes. O Senhor então falou para ela, vai e fala para o teu pastor. Ele estava numa igreja pentecostal. E ela falou para o pastor, mas o pastor não aceitou. Maria, se eu pregar essa doutrina, olha, ela pode ser até verdadeira, mas eu vou esvaziar a igreja. Ele queria multidão, ele queria movimento. Pois bem, Maria Malharelli chorando, porque o pastor falou para ela, não venha mais aqui. Não venha com essa história, porque você vai afastar as pessoas da igreja. Ela voltou chorando para casa. E quando chegou em casa, ela se prostrou de joelhos. E quando ela prostrou de joelhos, ela teve uma visão. E ela, então, viu o mesmo anjo chegando nela, tomando-a pelas mãos. E eles caminharam a cidade toda. Cruzaram a cidade toda. E chegaram lá na rua São João Batista. Ela foi vendo cada rua, ela foi vendo cada ônibus que passava. Eles chegaram na visão na rua São João Batista. E ali havia um culto. E quando ela entrou ali naquela igreja, ela viu de um lado os homens, de outro lado as mulheres, e alguém pregando. E o sonho. E então, de repente, ela é despertada. E o esposo dela fala, Maria, Maria, o que aconteceu? Ele estava 4 horas. Ele estava 4 horas ali com as mãos levantadas naquela visão. Pois bem, um tempo depois ela vai lá para o Cambuci. Ela já sabia o caminho. O anjo já tinha mostrado na visão o caminho, ela via os ônibus, ela via todo o caminho, ela foi para lá. Quando ela chega ali na igreja do Cambuci, e ela entra na porta, o pastor Messias, que estava pregando ali, é usado por Deus, e começa então a falar em mistérios, e fala então para ela, eu te trouxe até aqui, porque hoje é o dia da sua libertação. Você tem lutado e não tem conseguido, mas hoje é o dia da sua libertação. Ela tinha um vício. Ela tinha um vício de fumar. E ali o Senhor a libertou na mesma hora. E na mesma hora ela foi batizada no Espírito Santo. E então, daquele dia em diante, nunca mais saiu. Tal como ela viu na visão dela, estavam as mulheres de um lado, os homens de outro, e o Senhor a levou para lá. Queridos, nós cremos na igreja e cremos que é o tempo de viver Atos hoje. O que você aprendeu nas suas escrituras, na Bíblia, não ficou no passado, você vive hoje também. Pode passar? Em 1970, após 7 anos de trabalho no Cambuci, a irmã Esther, então, tem uma revelação de Deus com o templo em que nós estamos hoje. Aí você vê uma foto antiga do templo de Itaquera. Um dia, quando ela vai visitar uma propriedade que ela tem aqui, ela vê aquele templo, ela vê o templo ali. E ela fala, este foi o templo que o Senhor mostrou que seria nosso. E de fato, Deus então dá à Universal Assembleia dos Santos a sua sede definitiva. Eles não tinham condições, mas Deus prepara. O irmão Alcides ativamente, ele consegue o dinheiro. A igreja, então, compra aquela propriedade e a Universal Assembleia dos Santos tem, então, a sua sede definitiva. Aqui, muitas coisas vão acontecer. Pode passar. Aqui Deus vai continuar operando. Você tem uma foto mais atual da propriedade. Desde então, Deus tem feito grandes maravilhas. Pode passar.
Aqui são os obreiros da sede. Você tem vários obreiros, tem o pastor Valdemar aí, o irmão Alcides aí também, tem a irmã Zilá lá atrás, a irmã Esther, os vários obreiros aqui da sede em Itaquera. Pode passar. Essa é uma foto de como o trabalho começa a se expandir. Meus queridos, a igreja, ela nunca se fechou ao conhecimento de Deus. Em 1974, o ano em que foi tirada essa foto, a igreja, então, ela estuda e ela aceita o batismo em nome do Senhor Jesus. E não foi fácil. O primeiro batismo foi feito lá em Ourinhos, pelo pastor Valdemar Dionísio Coppe. Ele falava assim: olha, a história que eu tenho é uma história só para quem realmente crê. Porque ele estava aqui, e ele então viaja para fazer o primeiro batismo em 74 de Ourinhos. Ele já estava morando em São Paulo, ele já estava com a sua família aqui em São Paulo, e ele vai para Ourinhos para fazer esse primeiro batismo. Mas há tantos impedimentos, há trânsito, há confusão, há problemas, mas ele não desiste, ele permanece. E ele então vai para Ourinhos. Quando ele chega lá, ele chega de madrugada, e ele vai para a igreja, e ele então dorme na igreja. E ali entram dois homens que não eram homens, eram seres espirituais. E ali ele começa a lutar fisicamente com os dois. Eles falam: nós tentamos impedir ele de vir para cá, mas esse homem é teimoso, e mesmo assim ele veio. Não vamos deixar ele fazer o que o Senhor quer que ele faça. Mas o pastor Valdemar luta e usa a autoridade do nome de Jesus para repreendê-los. Quando o dia começa a clarear, há uma explosão, eles somem e apenas fica aquele cheiro de enxofre. Eles não impediram, porque naquele dia houve o primeiro batismo em nome do Senhor Jesus. 74, meus queridos, aliás, foi o ano da bênção. Aí você vê os nossos irmãos indo para a Ilha do Bananal, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a igreja teve uma congregação. Foi levantada a Universal Assembleia dos Santos naquele lugar. Aliás, em 1974, houve uma disputa. O dono da fábrica de cadeados Milano, uma fábrica muito grande e conhecida, ele tinha um templo muito grande em Ferraz de Vasconcelos. E ele ouviu o programa de rádio da igreja, ouviu a pregação do pastor Valdemar, e ele ficou muito comovido e tocado com aquela pregação. Mas ele tinha a igreja dele. E aí era uma igreja pentecostal, e ele não sabia para quem ele iria dar o templo. Então ele decidiu fazer um sorteio. Na véspera, o pastor Valdemar, aqui do púlpito que está atrás de mim, ele então fez um desafio. Senhor, se tu é o Deus que está pela palavra, pela doutrina, que saia para a Assembleia dos Santos. Se tu é o Deus que está pelo movimento e pela multidão, que saia para outra igreja. E então, meus queridos, no dia seguinte ele foi para lá, pensando: meu Deus, por que eu falei isso? E agora? Fazem um sorteio, oram a Deus, pedem a direção a Deus. E então o pastor Valdemar é convidado a tirar o papel, ele puxa o papel, mas derruba. Muito nervoso, ele vai e puxa um outro papel. Quando ele puxa um outro papel, ele dá para o homem ler, e o homem fala: Universal Assembleia dos Santos. Deus é pela verdade. Deus é pela verdade, meus queridos. 74 foi o ano da bênção. Mas não foi por ter ganhado essa propriedade. Foi, sobretudo, por ter conhecido mais um ponto importante, que é o batismo em nome de Jesus. Pode passar. Os anos 70 foram marcados pela expansão da igreja por todo o território nacional. Aí você vê o pastor Valdemar numa visita missionária, indo lá para o Mato Grosso, né, passando pelo Pantanal. Pode passar. Aí você vê os obreiros, a igreja começou a ganhar corpo aqui em Itaquera. Os obreiros aqui na sede, fazendo mais um culto de louvor e agradecimento ao Senhor. Pode passar. Nós vemos os batismos sendo realizados. Aí você tem um batismo lá na Ilha do Bananal, os irmãos louvando a Deus. Pode passar. Aí você tem a propriedade lá de Ferraz de Vasconcelos, que a igreja havia ganhado. Foram anos de bênçãos. Mas, meus queridos, pode passar?
Aí você tem aquela propriedade, ela foi vendida mais para frente, aí você tem um encontro de casais sendo realizado em Itu, né? Na propriedade que a igreja comprou, e até hoje nós realizamos nossas reuniões ali, porque é um espaço mais amplo. Pode passar. Amados, este foi o primeiro culto realizado em Curitiba, no Paraná. A igreja vai ampliando as suas fronteiras. Pode passar. Só que em 77, a igreja experimentava um momento de acomodação. Uma ocasião, aqui em Itaquera, o pastor Valdemar, ele traz uma pregação um pouco diferente. Ele pede para Deus mandar peixes-gato para o tanque da Universal Assembleia dos Santos. O que ele quis dizer com isso? Na verdade, ele havia lido que o bacalhau, quando é transportado em navios, para que ele não morra, é colocado nos containers com água, alguns peixes predadores. São genericamente conhecidos como peixes-gato, porque eles têm uma espécie de um bigode nas suas mandíbulas. O bagre, por exemplo, muito conhecido, é um desses peixes. Então, o pastor Valdemar, ele fala assim, quem dera que Deus colocasse peixes-gato aqui, para que a igreja se despertasse. Uma semana depois, uma seita maligna se levanta lá na Bahia e sacrifica crianças de 8 meses a 9 anos, várias crianças, e se intitula Universal Assembleia dos Santos. Amados, foi uma perseguição terrível. Nossa igreja aqui em Itaquera foi apedrejada, nossa igreja lá em Ferraz foi quase destruída, e por isso que a propriedade lá acabou sendo vendida. Os nossos irmãos entraram em oração, então o pastor Valdemar, o irmão Damião, que está com ele aí na foto, eles foram até a sede do Jornal da Tarde, o mesmo que publicava matérias sobre essa questão da seita, e ali eles então deram uma entrevista para esclarecer as coisas. A igreja havia sido confundida com uma falsa seita. Mas no final das contas, aquele era o peixe-gato de Deus, porque houve um despertamento da igreja, houve uma renovação espiritual da igreja, e a igreja passou a ser conhecida também por meio da mídia. Pode passar? Aliás, aí você tem mais um templo da igreja, Tacuru, Mato Grosso do Sul, né? Nos anos 70, pode passar. Aí você tem Lucianópolis, interior aqui de São Paulo, a igreja começa a chegar a vários estados do Brasil nos anos 70 e 80, pode passar. Aí você tem mais uma outra igreja sendo levantada, também ali no Bananal, é a primeira congregação ali no Bananal, na Ilha do Bananal. Essa ilha não existe mais, né? A represa Porto Primavera hoje ocupa aquele lugar e foi inundado, pode passar. Aí nós temos a igreja em Poções, na Bahia, também chegando no fim dos anos 70 na Bahia. Temos a igreja no quilômetro 18, em Brasileia, lá no Acre. A igreja também foi para Brasileia, foi no Acre. Pode passar. Nós temos aí em Santo Amaro, minha congregação, ainda quando era na casa do presbítero Natanael, um dos primeiros cultos de inauguração, né, anos 90, pode passar. É uma igreja, meus queridos, que ela cresce não apenas em expansão das congregações, mas também ela cresce no investimento no estudo da palavra de Deus. Então nós temos aí a irmã Esther, no primeiro momento aí, com alguns dos livros que foram dar lugar à nossa biblioteca, a Biblioteca Esther de Andrade Camargo, a Biblioteca da Universal Assembleia dos Santos. E do outro lado, um dos trabalhos mais marcantes da Assembleia dos Santos, que é a Escola Bíblica Sabatina Monte das Oliveiras. Aí você tem o pastor Valdemar e o pastor Agenor, os dois dando aula em 1980. E essa escola bíblica continua. O investimento no conhecimento continua, porque nós cremos crescer no conhecimento e na graça. Pode passar.
Amados, a igreja investe em publicações, aí você tem um jornal da década de 80, aí você tem um estudo bíblico da década de 90, aí você tem uma publicação com os pontos de fé, e hoje ainda a igreja continua investindo. Toda essa história aqui, nós contamos nesta revista, uma revista que nós lançamos por ocasião da comemoração dos 50 anos da Universal Assembleia dos Santos. Nós temos também as nossas lições bíblicas. As lições bíblicas da escola sabatina, nos reunimos todo sábado para estudar essas lições. Nós lançamos agora, mais recentemente, por ocasião dos 60 anos da igreja, a nossa Bíblia. É uma Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada, mas é uma Bíblia com histórico da Universal Assembleia dos Santos. Pode passar? Essas são as nossas publicações. Aí você tem uma foto do nosso grupo de gestos, 50 anos que nós comemoramos lá no Anfiteatro Guimarães Rosa, em Guarulhos. Pode passar? Aqui mais uma foto dos 50 anos. E na abertura dessa apresentação, você viu uma foto dos 60 anos da Universal Assembleia dos Santos. Chegamos agora aos 63 anos. Mas o nosso convite para você é não parar. Não parar. O Senhor continua falando, segue-me. O que você vai fazer? Você vai perguntar, Senhor, o que eu vou receber em troca? Ou você vai fazer como Mateus? Ou você vai fazer como a irmã Esther, levantar-se e o seguir? Hoje a Assembleia dos Santos é uma realidade, meus queridos. Hoje a Assembleia dos Santos está em vários estados brasileiros, do Rio Grande do Sul a Rondônia. Hoje a Universal Assembleia dos Santos está do Acre à Bahia. A Assembleia dos Santos está em 4 outros países. E nós gostaríamos muito de contar com você para que você possa nos conhecer e para que você possa viver essas coisas maravilhosas. Só falei algumas, porque não temos tempo para mais. Conhecer a verdade, conhecer e viver o Atos hoje. Eu falei numa live de oração, nós estamos orando aí há 46 dias. Eu falei em uma live de oração, olha, estou lendo um livro sobre o conquistador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. E conta a história que o seu navio, o Endurance, ele ficou preso no gelo da Antártica. E então, o explorador, ele sai e deixa seus homens, ele sai para buscar ajuda e deixa os seus homens numa ilha chamada Elefante. E os seus homens, então, ficam por muito tempo, porque ele é impedido de voltar por causa do gelo. Eles tinham tudo para morrer, tudo para fracassar. Mas, quando finalmente o capitão chega de volta para pegar a sua tripulação, estão todos vivos e todos muito bem. E então, estão prontos para partir. E ele pergunta, mas vocês sabiam que eu ia chegar hoje? E eles falam assim, não, nós não sabíamos. Mas acontece que os nossos líderes, todo dia quando acordavam, enrolavam o seu saco de dormir e nos estimulavam a não desistir, a continuar lutando e a se preparar. E falava sempre, o capitão pode voltar hoje. Meus queridos, nós também aguardamos um capitão. Nós também aguardamos o Senhor Jesus. O capitão pode voltar hoje. E é por isso que nós estamos aqui agora, buscando ele. E você? O que você vai fazer? Hoje o Senhor fala para você, como falou para a irmã Esther, há 63 anos, segue-me tu. E qual o nome do movimento, Senhor? Universal Assembleia dos Santos. O convite que nós fazemos é, vem. Amém?